capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 igrejas, ou as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Diga para o teu irmão que está do outro lado, diga: Deus te conhece por completo. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. O que foi que eles deixaram? Não ouviu? O que foi que eles deixaram? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Bata no peito e diga: tudo que Deus odeia, eu tenho que odiar também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E você diz: glória a Deus. Das 7, Éfeso era a maior de todas elas. Sobressaía ademais por causa da sua riqueza, por ser uma das mais importantes de toda a Ásia Menor. Éfeso era chamada a feira das vaidades do mundo antigo. Um escritor romano chamou Éfeso de a luz da Ásia, ou a cidade que mais abrilhantava naquela região. A cidade tinha aproximadamente 200.000 habitantes. Era uma cidade portuária que tinha um destaque muito importante por ser a porta que facilitaria a entrada para a demais cidade. E por causa dessa quantidade de pessoas, foram criadas na cidade de Éfeso algumas estruturas para fazer com que os moradores se sentissem bem e que não saísse para outra cidade habitar.
Então foi feito um grande teatro naquela época, que dava para aproximadamente 24 mil pessoas sentadas, pois ali também se repercutia a questão da filosofia, um dos berços da Grécia, que sobressaía. A cidade era uma cidade portuária e que facilitaria a questão dos transportes da embarcação. Para todos que o desejavam conhecer outras cidades, também tinha que passar pela cidade de Éfeso por obrigação. Mais tarde, quando muitos mártires foram capturados, lançados aos leões, Inácio rebatizou uma nomenclatura de Éfeso como a porta dos mártires, pois lá muitos moradores foram condenados, escravizados, levados para Roma, lançados às bestas feras e literalmente martirizado por aqueles que odiavam os cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 35, começa a apresentar para nós sobre a cultura espiritual, que lá estava o grande templo da deusa Diana, e quem estudou história mais do que eu sabe que aquele templo era constituído como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pela sua beleza, pela sua estrutura. E na porta e na escadaria do grande templo da deusa Diana, tinha aproximadamente 1000 sacerdotisas, que recebia os marinheiros, e quando ela sabia que as embarcações chegavam no porto, essas mulheres desciam e convidavam aos marinheiros e as pessoas para conhecer o grande templo. E dentro desse templo não era só oferecido sacrifício a Diana, mas tinha outras divindades, por Bafo, Dionísio, que eles entendiam que era a divindade que oferecia o vinho. É por isso que alguns historiadores contam para nós que na porta do templo de Diana, a sacerdotisa ficava aparentemente despida e fazia com que os homens bebessem vinho, para que eles ficassem embriagados e começassem a adorar essas divindades e prostituir-se dentro desse templo. É nesse momento que Paulo vai ficar sabendo que os crentes estavam ainda participando desse culto. Aí é quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, ao qual traz dissolução, mas seja cheio do Espírito Santo. Porque em outras palavras, Paulo estava dizendo: vocês não precisam mais dessa praticidade. O Deus ora que vocês servem é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso, e que não pode compactuar com esse tipo de coisa. E diante daquela cidade imperava o misticismo, a idolatria, a imoralidade e a perseguição. E isso destaca-se 2 armas que o diabo começava a tentar os cristãos. Primeiro era a perseguição, e segundo a sedução. Então significa que quando os crentes fugiam da perseguição, o diabo vinha com a sedução. E quando os crentes fugiam da sedução, o diabo enviava a perseguição. Porque tem gente que suporta a perseguição, mas cai na sedução. Já tem gente que cai na perseguição, mas consegue suportar verdadeiramente a perseguição. É por isso que nós entendemos essa realidade, que quando Paulo está preso,
a sua primeira prisão em Roma, ele escreve 4 epístolas. Quantas epístolas? 4. Ele escreve a Filemon, ele escreve a região de Colosso, ele escreve a carta aos Filipenses e também ele escreve a carta aos Éfesos. E ao Efésio ele também traz esse discernimento espiritual. É por isso que no capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: portanto, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestade das regiões celestes. Então Paulo também traz esse destacamento sobre as artimanhas e a maneira sagaz que o diabo tenta contra o ser humano. Quando ele não tenta se revelando, ele tenta seduzindo. E quantas pessoas estão caindo na sedução do diabo, querendo apresentar para nós que consegue suportar sim a perseguição, mas a legalidade da sedução, dos prazeres mudando, fala muito mais alto. É por isso que João, já velho, ele diz: não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque o amor do Pai não está nele. Então a gente vai perceber que Paulo, na sua segunda viagem missionária, é que tem a abertura do evangelho para aquela região. Só que na sua terceira viagem missionária, ele passa um tempo mais duradouro naquela região, e aproximadamente 3 anos. Aquela região é bem pastoreada, porque Timóteo pastoreia, e o nosso irmãozinho João pastoreia. E alguns historiadores dizem para nós que depois que ele é liberado da ilha de Pátimo, ainda velhinho, ele vai para a região de Éfeso para ministrar. E as pessoas abriam o coração mediante a tamanha experiência que João falava para aquele povo. Irmão, quem não queria congregar em uma igreja que João era pastor? Imagine as experiências que ele contava, o tempo que ele andou com Jesus, e ainda a sua experiência na ilha de Pátimo, em poder dizer que contemplou a glória do Pai, a sua soberanidade, e que teve o privilégio de saber como é o céu de verdade. E a história conta para nós que ele ainda já velhinho, ele sentava naquela cidade e naquela região e na igreja que pastoreava, e a sua mensagem era simples, todavia muito profunda. E a mensagem de João era: filhinhos, amais uns aos outros. Nem todas as igrejas vocês vão perceber que Jesus elogia. Só que essa igreja de Éfeso, Jesus traz elogio. Traz o elogio porque eles perseveravam, porque eles amavam a doutrina, gostavam da palavra. Só que ao mesmo tempo desse elogio, Jesus faz questão de apresentar o defeito daquela igreja. E Jesus estava dizendo: vocês fazem a obra, vocês amam o meu nome, vocês não renunciam, vocês são crentes de verdade, mas falta o principal de tudo, que era o amor. Eles faziam a obra, mas não amavam um ao outro de verdade.
Eles estavam juntos no mesmo recinto, mas não demonstrava o amor um para com os outros. É por isso que Jesus disse: eu conheço as tuas obras, porém eu tenho algo contra ti, que vocês deixassem de lado o primeiro amor. É por isso que Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, capítulo 13, capítulo 12, ele fala dos dons espirituais, e capítulo 14, perceba onde está intrínseco o assunto do capítulo 13. Está entre o que Paulo está discorrendo sobre os dons espirituais, porque a igreja possuía os 9 dons espirituais, mas não sabia administrar aquilo que tinha. A coisa era tão grande que Deus tinha dado, a coisa era tão extraordinária, mas ele não tinha noção daquilo que tinha recebido da parte de Deus. Fazia de qualquer jeito. Era uma igreja literalmente no âmbito espiritual que mais sobressai nas escrituras sagradas. Porém, no capítulo 3, que é o cerne, que é o pilar, que é a estrutura, ele diz: ainda que vocês falassem as línguas dos anjos, e se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não tem inveja, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí Paulo diz: quando eu era menino, irmão, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também eu conheço. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deles é o amor. Jesus diz: o maior mandamento é amar Deus de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Olha para mim, por favor. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, mas cutuca teu vizinho e diga: se você não me amar, você não vai para o céu. Então é melhor
não pregar bem, mas amar o irmão. É melhor não cantar bem, mas amar o irmão. Porque o que entra em pauta, o que Jesus está dizendo é: não adianta ter obra se não ama seu irmão. Não adianta fazer minha obra se não amo o meu irmão de verdade. O que adianta falar que ama? Mas o comportamento não é dizente por aquilo que você fala. Olha para cá, por gentileza. O amor é comportamental. O amor não é só por palavras. Eu tenho que demonstrar que eu amo. Eu tenho que me comportar que eu amo. Que amor é esse que é na frente abraça e por trás fala mal? Que amor é esse que quando está sozinho diz que ama, mas quando está na roda dos escarnecedores é o primeiro a aprontar e falar vida dos outros? Que amor é esse que aqui dentro abraça todo mundo e lá fora começa a apontar o dedo, critica e fala mal das pessoas? Não, meu amigo, o amor que você tem aqui dentro, você tem que ter lá fora. O amor que você tem pelas pessoas, você tem que estar em todos os lugares. O amor não faz acepção de pessoas. O amor ama o rico, ama pobre. Eu tenho ovelhas brancas e eu também tenho ovelhas negras. Mas o mesmo amor das ovelhas pretas, negras, é o mesmo amor das ovelhas brancas. Se você ama as pessoas por aquilo que elas têm, não é amor, é bajulação e interesse. Porque o amor não está se preocupando por aquilo que as pessoas têm. O amor se preocupa por aquilo que as pessoas é. Então Jesus repreende: falta amor em vocês. Olha para cá. E se nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que agrada a Deus, uma igreja que Deus faz questão de estar em nosso meio, eu preciso amar você, e você precisa me amar. Você precisa amar esse irmão, e esse irmão também precisa te amar. Mas eu vou repetir: não é um amor por palavras, é um amor por comportamento. Quem ama cuida, quem ama zela, quem ama protege, quem ama quer o bem, quem ama ora, quem ama jejua, quem ama visita, quem ama se importa, quem ama demonstra que verdadeiramente ama de verdade. Ah, pastor, porque eu sou assim? Eu amo, mas eu fico fechada. Não, meu filho, você tem que mudar. Porque o amor é demonstração. Quem ama diz que ama, mas comporta-se como também ama. Eu sei que nesses fins de tempo que nós ora estamos vivendo, a falsidade tem imperado. Pessoas que na frente diz que ama, mas só quer uma oportunidade para derrubar. Na frente diz que é a melhor amiga, mas na casa da vizinha diz que quer ver a queda, conta o que não deve, fala o que não deve. Olha para cá. É por isso Paulo diz que o amor não deve ser fingido. O que Jesus disse uma certa feita: o que você fala debaixo da cama, você tem que falar em cima do muro. Eu não posso me ocultar, eu não posso me esconder. Eu amo na frente, eu amo por trás. Eu amo quando eu tenho todo mundo, mas eu amo também quando eu estou sozinho. Esses dias eu li uma frase dizendo assim: sabe qual é uma das demonstrações de maior fidelidade com alguém? É quando você não está presente
E essa pessoa que diz que é sua melhor amiga está sentado na mesa. E todo mundo está falando mal da sua melhor amiga. A minha pergunta é: e qual é a sua reação? Cutuca teu vizinho e diga para ele: amigo de verdade exorta na frente, mas defende por detrás. Irmão, se fala mal de você, não é teu amigo. Se alguém abrir uma porta, você não coloca ela, não. Sai dessa pessoa, que ela não quer o teu bem, ela quer verdadeiramente o teu mal. Cutuca, aperta a mão do teu vizinho, por favor. Segura um pouquinho até ele dar aleluia. Olha nos olhos dele e diga: mas eu tenho uma notícia boa. O Espírito Santo derramou em seu coração o amor do Pai. Então, por gentileza, receba o amor de Deus na tua alma, no teu coração. Receba o amor de Deus na sua vida. Na sua família não pode faltar o amor. No casamento não pode faltar o amor. Porque possa ser que você seja milionário e mesmo assim seja reprovado por Deus. É por isso que Jesus desce naquela igreja, começa a elogiar e repreende a falta de amor. Aí o mesmo Deus que repreende é o mesmo Deus que dá instrução para melhorar. Você só não melhora de vida se você não quiser. Porque tudo que você precisa para melhorar, Deus fala com você o que você deve fazer. Ou você continua com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento, ou você entende o que Deus está dizendo para você. E o que é que Jeová está dizendo para mim, pastor? Lembra-te, pois, onde caíste. Fazer o quê? Você já viu algumas caixas de pessoas aqui, que quando você conversa sobre o erro, essa pessoa diz assim: esquece, já passou. Não, Jesus não diz isso, não. Não é assim que Jesus manda dizer, não. Jesus não manda esquecer. Tem coisas que Jesus manda lembrar. Por que eu tenho que lembrar, pastor? Para você sentir na alma o peso da besteira que você fez. Para você cair na consciência que você não deve ficar fazendo o que você fez um tempo atrás, anos atrás, minutos atrás. E anos atrás ele está dizendo: lembra onde você caíste. Não, tem coisa na minha vida que eu não tenho que esquecer. Tem coisas na minha vida que eu tenho que lembrar. É por isso que quando o tempo estava pequeno, a escola dos profetas, alguns daqueles jovens tiveram uma ideia: vamos ampliar a casa, pois a casa está pequena. Só que eles sabiam o que é princípio. Não adianta eu ter visão de Deus, não adianta eu ter autoridade de Deus, se eu não compartilho com minha liderança. Então ele chama o pastor naquela época, Eliseu, e diz: olha, tivemos uma ideia. E não é só ter a ideia. Eles convidaram Eliseu para participar. E aí o texto diz que eles começaram a trabalhar, arrancar madeira. E quando um deles está cortando madeira, o texto diz para nós: o machado caiu na água. O que foi que aconteceu? Quando caiu, ele grita: ai, meu Senhor! Era emprestado. Sabe por que muitas vezes Deus permite aquilo que está no domínio da sua mão cair?
para você entender que tudo que você tem não veio para as suas forças. A casa que você tem comprou com o seu dinheiro emprestado. Até os filhos que você tem emprestado. Cutuca teu vizinho e diga: nada é seu, tudo é dele. Quem dá é ele, quem abençoa é ele, quem faz é ele, quem realiza é ele, quem cura é ele, quem estabelece coisa grande é ele. Por isso eu amo quando Paulo diz: oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e com da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem entendeu a mente do Senhor, ou é o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para ser recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. É tudo dele, é para ele. Você só está aqui por causa dele. Você só tem trabalho por causa dele. Você só tem família por causa dele. Você só é crente por causa dele. Só tem a marca do Espírito Santo por causa dele. Vai morar no céu por causa dele. Vai contemplar a face dele por causa dele. Não se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o sábio na sua sabedoria. Aquele que se gloriar, assim diz o Senhor: glorie em me conhecer, porque são essas coisas que eu, o Senhor, se agrado. Quer agradar a Deus? Busca Ele. Quer agradar a Deus? Conheça Ele. É por isso que Deus muitas vezes faz a gente perder, para nós compreendermos que é dele. Mas o mesmo Deus que faz você perder é o mesmo Deus que restitui você em dobro. Não, só dois irmãos levantou a mão e de glória, e vou repetir: o mesmo Deus que faz cair é o mesmo Deus que tem poder de levantar. O mesmo Deus que permite a morte é o mesmo Deus que traz a vida. O mesmo Deus que permite cair é o mesmo Deus que permite levantar. Então recebe aí a glória dessa última casa. É maior do que a primeira. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos. Você não é mensageiro do diabo. Existem pessoas que têm uma característica do urubu. A característica do quê? O que é que o urubu gosta? E existem seres humanos que têm essa característica, só gosta de ver a miséria dos outros. E eu amo a expressão de Eliseu. E qual é, pastor, a expressão de Eliseu? Onde caiu? Qual é a expressão de Eliseu? Eliseu não está preocupado quem derrubou. Eliseu está preocupado em ajudar. Quem está preocupado em ajudar não critica ninguém, não defama ninguém. Um crente cai, todo mundo bota nas redes sociais. O próprio crente é que produz a fofoca. O próprio irmão é que bota nas redes sociais. Sabia, ia cair. Olha para cá. No dia que você ficar feliz por causa da queda de um crente, você está mais caído do que quem caiu. Eu vou repetir isso aqui. No dia que você se alegrar porque alguém desviou, porque alguém pecou, você está mais desviado do que essa pessoa. Porque o teu papel não é apontar, o teu papel não é ajudar ou levantar ou apontar alguém. O teu papel é estender as mãos e dizer: com
Conta comigo, companheiro. Conta comigo, companheira. O que foi que Eliseu falou? Onde caiu? Se é a nossa geração, quem derrubou? Eu sabia. Aí, ó. Sabe qual é a minha tristeza? É que tem gente que fica observando e sabe que o outro vai cair. E quando o outro cai, diz assim: eu sabia. Se você sabia, miserável, por que você não foi lá e não deixou o irmão? Se você sabia que ia acontecer, por que você não foi lá ajudar? Se você sabia que o irmão estava fraco, por que você não jejuou e orou por ele? Agora prefere ver alguém cair, vai dizer: eu sabia. Quero ver agora. Você não é Satanás para acusar ninguém. O teu papel não é criticar, não é apontar ninguém. Oi, segura a mão do teu vizinho e diga para ele: se depender de mim, você não cai nessa vida. Se depender de mim, você sempre terá uma mão amiga. Se depender de mim, eu não lhe critico, mas eu sempre terei uma palavra para te erguer, para te ajudar e para te levantar. Qual foi a pergunta de Eliseu? Qual foi a pergunta de Eliseu? Sabe qual é a questão? É que você quer que todo mundo te ajude, mas você esconde aonde caiu. Eu só receberei ajuda com exatidão quando eu não tiver vergonha e lembrar aonde caiu. Pecado tem nome, pecado tem história, pecado tem cenário. Aonde você caiu? Que dia caiu? Quantos caíram? Pecou quantas vezes? Porque cada vez que você oculta o pecado, mais peso você vai sofrer nessa vida. Porque aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Só alcança a misericórdia quem confessa pecado. Alguém esses dias mandou para mim: pastor, o irmão disse que não tem na Bíblia não que tem que confessar pecado. Eu mandei uns 30 textos e disse: eu vou mandar por aqui. Confessai os vossos pecados um ao outro. Eles tinham que chegar pegando o sacerdote e dizer por pecou, porque pecou, aonde pecou. E aquele que encobre os seus pecados, olha para cá, nunca vai prosperar. Aí você está dizendo: meu pastor, eu oro, eu jejuo, por que eu não prospero? A resposta é aí: porque você não confessa, porque você não abandona, porque você não tira as coisas que estão debaixo do pano. Você se preocupa só com os pecadão. Mas o mesmo pecadinho tem o mesmo poder do pecadão. O pecadão te derruba e o pecadinho também te derruba. É por isso que Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 15, Salomão diz assim: cuidado com as raposas e as raposinhas. E o quê?
Porque são elas que comem a vinha. Porque quando você vê uma raposa, você quer matar. Mas quando você quer ver uma raposinha, você quer cuidar. O que derruba o homem não são montanhas. O que derruba os homens são pequenas pedras. Porque se você vê uma montanha, você desvia. Mas se você vê uma pedra, achar que pode tudo, você vai pisar. E quem já pisou em uma pedrinha, no calcanhar, ficou doendo, não pode nem calçar o sapato. Aí Jeová está dizendo: você não pode brincar com o pecado, porque ou você mata o pecado, ou o pecado vai matar você. Ou você arranca esse pecado, ou esse pecado vai arrancar você da presença de Deus. Deixa eu falar. Estar na igreja não significa que estar na presença. Tem gente que está na igreja, mas não está na presença. Tem gente que está aqui, mas a presença não está mais nele. É por isso que ele disse: lembra onde você caiu. Se arrepende, porque a porta para o avivamento é o arrependimento. A porta para se conectar com Deus é o arrependimento. Se não se arrepender, não tem mais relacionamento com Deus. Se não tem arrependimento, não tem libertação, não tem cura, não tem reconciliação. É por isso Jeová está dizendo para algumas pessoas aqui: se arrepende da besteira que você falou, se arrepende do que você fez, do que você comentou, se arrepende do que você escreveu.